Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 7, já no seu final, e no programa passado continuávamos comentando o relato de Otávio na sua derrocada moral, vamos dizer assim, né? E o reconhecimento dele do seu erro. Lembrando que nós falamos no início lá do estudo do capítulo, que o importante aqui é o Otávio estar reconhecendo o seu erro, porque muitos espíritos, na condição dele, não reconhecem, estão ainda, e por não reconhecer o erro, estão atribulados ainda nas suas zonas de desconforto e, como dizer de Jesus, de ranger de dentes. Vemos muito isso na obra Obreiros da Vida Eterna, né? Não reconhecendo os erros que cometeram. O importante é o reconhecimento do erro e não cair no remorso e progredir. Mas no programa passado comentávamos então sobre o que o Otávio disse, que ele abandonou, né, a madrasta adquiriu hanseníase, e com 6 crianças, né, 3 que ela já tinha trazido do seu primeiro casamento, e agora as 3 que ela teve com o pai são 6. E ele abandonou a todos. A ela foi para um leprosário, nessa época que tinha, né, não tinha tratamento para hanseníase, e as 6 crianças órfãs que continuaram, porque ele abandonou. E eram exatamente os 6 que o ajudaram na sua encarnação, os 6 espíritos. E mais adiante nós comentamos também que ele relata que deu largas à ociosidade. Dando largas à sua ociosidade, quer dizer, a sua falta de vontade no trabalho do bem, ele cometeu ações menos dignas com uma determinada menina e foi obrigado a casar com ela. Pela violência. Pela violência. Lembrando que aquela época, nós estamos falando aqui da década de 40, e aquela época não era como hoje, né? E tinha que casar mesmo, e no caso aqui foi pela violência, porque ele não devia estar querendo, e foi obrigado. Mas mesmo assim, aí ele relata que mesmo com toda a derrocada moral que ele relata para nós, persistiram os chamados do invisível, né? Então, mostrando que a misericórdia, comentamos sobre isso, que a misericórdia divina, ela é infinita, é inesgotável, vamos dizer assim, né? Como ele mesmo diz aqui, né? A misericórdia de Deus é inesgotável. E a gente sempre nos reporta ao que os espíritos falam, que devemos comungar com a ideia sempre correta de que temos anjos guardiões, espíritos bons tentando nos ajudar a todo momento, e que a gente estabeleça com ele, é uma mensagem de Santo Agostinho que está no Livro dos Espíritos, estabeleça com ele essa intimidade, mesmo a gente não sendo médium, não ouvindo, não escutando, mas que a gente tenha a certeza que ele está aqui, ao nosso lado, tentando nos ajudar, sempre, com toda a nossa falibilidade moral, vamos dizer assim, com todos os erros que cometemos diariamente. Nunca estamos sozinhos, mostrando mais uma vez aqui que nunca estamos sozinhos. E ele comentou sobre isso, né? Dizendo da inesgotável conduta, a inesgotável misericórdia de Deus. Então vamos continuar, Tereza. E continuou a tragédia. E continuou a tragédia. Agora nós estamos quase no final. Agora está no final. Antes a gente estava perdido. Porque o capítulo é grande pelo relato do Otávio, né? E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Então, importante é que a gente dá uma paradinha aqui só comentar. A tragédia que inventei, porque ninguém reencarna
para fazer o que ele fez. Ninguém reencarna para fazer o mal. Não existe isso. A escolha das provas nossas, das nossas provações, estando nós em equilíbrio, ou nós, a nossa escolha sendo em concórdia com a escolha dos bons espíritos, ela vem. Agora, os detalhes dela é que a gente não conhece. Na questão de número 258 do Livro dos Espíritos, eles respondem, Allan Kardec, que a gente escolhe o gênero das provas que há de passar. É nisso que consiste o livre-arbítrio. Caso esse gênero de prova, essa escolha, coincida com o que os espíritos acham de bom, que é a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Jesus e é de Deus, né? E aí, mais adiante, na questão 262, ele diz assim, que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Então pode se impor, caso a nossa má vontade não compreenda o que é mais útil para nós. Entendeu? Porque a gente só escolhe muitas vezes, o gênero das provas, mas se a gente não concordar mesmo com o gênero de provas que os espíritos estão aconselhando para nós, Deus pode impor a existência. Não, vai ser assim. Porque é para nossa melhora. É como o pai ou a mãe educar o filho. Não, você vai estudar assim, vai ter tantas horas de estudo, porque senão você não vai. Não quero estudar não. Mas vai. É imposição. Se um pai e uma mãe que quer tudo de bom para nós faz isso, e Deus, não é? Então, muitas vezes é assim. Então, é a questão 252, deixa eu repetir aqui para o ouvinte, 258 e a 262. Muito importante a gente ler e observar nessa questão do livre-arbítrio, que às vezes é muito mal entendido. Então, continuando. A esposa a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual. E atraiu, olha só, veja o que fez, e ele está dizendo que ela era muito inferior à condição espiritual dele. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Então ele teve relacionamento com ela engravidou, e ele diz que ela atraiu para ela uma entidade monstruosa, que vai ser o filho dele. Muito interessante isso. Nós vamos nos reportar a pergunta 207 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da pluralidade das existências, em que Allan Kardec pergunta assim: frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Então Allan Kardec está perguntando se o pai pode transmitir a questão moral que ele tem para o filho. A resposta é não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, os espíritos respondem a Kardec que o corpo deriva do corpo, e por isso pode ter a aparência moral. Mas o espírito não. Esse deriva aparência física. Física, desculpa. Obrigado. Aparência física. Mas a moral não. Mas André Luiz está dizendo, o Otávio está dizendo que a mãe, a esposa dele, né, atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela. Aí Allan Kardec desdobra a pergunta na letra A da pergunta 207. Ele pergunta assim: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque o Espírito respondeu para ele anteriormente que não é assim, que só o corpo deriva do corpo. Mas Allan Kardec observa que tem muitos filhos que são casal que tem vários filhos, mas um daqueles parece moralmente com o pai, na questão moral, dos gostos e pendores. Por que isso? Aí a resposta dos espíritos é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia de pendores. Então, é o que exatamente que o Otávio está explicando aqui. Atrair na questão do pendor. Ele fala em ligação com ela. Deve ter uma ligação do passado, da antiga,
E aí, a analogia de pendores atrai, sim. E com a permissão... Agora, não é uma atração, gente, que é como um imã que vem automático. Isso é permissão dos espíritos para o aprendizado do próprio Otávio. Porque aí, parece que não, a coisa piorou a situação para ele pelo comportamento dele, mas é mais uma oportunidade que ele está tendo aqui. Porque ele tem o conhecimento do espiritismo, ele tem a mediunidade, ele tem as ferramentas. Ele tinha que trabalhar, mas ele vai sucumbir. Infelizmente, né? Infelizmente. Né? Aqui nesse parágrafo aqui, nessas linhas que o Marco acabou de ler, ele coloca que ela era uma criatura inferior à condição espiritual dele. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele tem, a partir da pergunta 9.6, ele vai falar sobre a diferente ordem dos espíritos. Então, realmente, os espíritos disseram a Kardec que há uma divisão, ela não é absoluta, mas ela tem alguns pontos de conexão e uma determinada relatividade. Então, a partir da pergunta 96, Kardec indagou: os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Porque aqui o Otávio disse que ela é de uma hierarquia muito inferior à dele. E o tal rapaz, né, o tal filho, também. Resposta: eles, quer dizer, os espíritos, são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. E aí, na pergunta 9.9, na pergunta 9.8, ele vai falar que... Na pergunta 9.7, ele vai falar, os espíritos vão dizer a ele, que existem, assim, 3 divisões básicas, que são os espíritos perfeitos, que são os espíritos puros. Depois tem a segunda ordem, que são os espíritos do bem, que são os bons espíritos. E a terceira ordem, né, são os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por toda... Que 9? Nós. A nós, grande maioria de nós. 9. Aí na pergunta 9.9, Kardec vai querer saber da terceira ordem, que somos nós, como Marco Antônio colocou. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Resposta: não. Uns não fazem o bem nem o mal. Desculpa. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E há ainda espíritos levianos ou zombadores, que são mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades. E aí, a partir da 100, Kardec desenvolve, né, coloca para nós, a título de estudo, uma escala espírita, em que ele vai colocar, né, é muito interessante, quem nunca leu, Livro dos Espíritos, item 100, né? Ele vai desdobrar essas ordens em classe. A ordem dos espíritos puros é a classe única. A segunda ordem, que são os bons espíritos, ele divide em algumas classes. E a terceira ordem, que são os imperfeitos, aí tem realmente também algumas ordens subdivididas. Então, quando o Otávio fala que o espírito da esposa era um espírito inferior, não é? Espiritualmente a ele, e essa criança, esse espírito que vem a ser seu filho, também era inferior, Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que realmente existe uma hierarquia espiritual e que cada um de nós, né? Porque todos nascemos simples e ignorantes, não é? Simples de virtudes e ignorantes dos conhecimentos superiores. Mas todos nós vivenciamos a lei do progresso, que nos faz melhorar a cada dia ou estacionar, é lógico.
Então, e ao que parece que aconteceu aqui com o nosso amigo Otávio, o estacionamento. Mas, nessa caminhada, existem alguns espíritos que estão nas diferentes ordens dessa hierarquia. É muito interessante essa escala espírita, que Kardec escreveu. Ele mesmo fala que essa escala espírita é fruto das suas meditações, da sua observação. Isso não foi ditado pelos espíritos para ele, assim, não veio pronta a escala espírita para ele. Ele foi desenvolvendo a partir das observações que ele tinha. Então, estamos vendo que realmente o nosso companheiro Otávio, ele complicou muito a encarnação dele. Ele não conseguiu salvar, melhorar as contas que ele já trouxe do passado, porque a gente tem que lembrar que ele teve a oportunidade da mediunidade para melhorar as próprias contas, porque ele já havia falido antes. E, infelizmente, essa nova oportunidade que ele recebeu, todo o amparo que ele recebeu, de alguma maneira não foi bem aproveitado, porque ele acabou criando situações com seu livre-arbítrio, situações que complicaram muito mais, as provas que ele tinha que passar. E aproveitando o que a Teresa está colocando, na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem. Eles respondem que pela feira do mal não, é pela feira da ignorância. Mas a partir do momento que a gente tem informação, aí a cobrança vai ser maior, que é o caso do Otávio, aqui. E na pergunta seguinte, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou maus. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isso. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade próprias. E o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, o livre-arbítrio, o desenvolvimento da nossa consciência, quer dizer, o desenvolvimento do nosso entendimento das leis de Deus, que é o que está escrito na nossa consciência, pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o que é o desenvolvimento do meu entendimento das leis de Deus? É à medida que eu me instruo cada vez mais, eu vou dilatando o conhecimento da lei, É que nem você saber a tabuada básica, multiplicação, divisão, soma e subtração. Eu sei matemática. Não, você sabe a tabuada. Você não sabe matemática ainda. Ela vai se desenvolver, a partir dessa tabuada você vai adquirir conhecimentos na matemática muito além. E cada vez mais e cada vez mais. Então, esse é o desenvolvimento que a gente tem. Na cabeça do Chico Xavier, por exemplo, tem muito mais leis de Deus do que nas nossas juntas. Porque o conhecimento dele é maior. Para ele, um erro que ele poderia cometer, uma coisa simples, o que para nós nem seria erro, a gente até às vezes fala nas nossas reuniões do centro, se o Chico roubasse um clipe, não vai fazer isso, não é isso? É um exemplo que a gente está dando. Seria muito mais pior, muito mais pecaminoso, vamos dizer assim, para ele, do que para nós cometer uma atrocidade. Porque nas leis, o que tem de conhecimento naquela cabecinha, meu Deus do céu, a gente nem imagina. Então, no nosso caso, por exemplo, e no caso do Otávio aqui, esse é o problema. É por isso que ele está confessando tudo isso aí, ele já está tendo uma ideia do que ele vai ter que passar depois. Porque vai ser imposto a ele situações por causa do conhecimento. Adiante, com mais dívida? Que no livro Memórias do Suicida a gente tem também um exemplo disso. Daquele grupo que foi recolhido lá do Vale dos Suicidas para o Hospital Correcional Maria de Nazaré, o mais esclarecido ali, o que procurou se instruir mais, que é o Camilo Cândido Botelho, ele foi o último a reencarnar, daquele grupo a reencarnar. A gente até brinca, o Marco Aurélio brinca lá no centro, que Maria deve ter chegado para ele, meu filho, apaga a luz e vai embora, porque todo mundo já foi. Por quê? O conhecimento que ele foi adquirindo, dentro dele se tornou... Deu mais responsabilidade a ele. Que é o caso da Dona Laura também no livro Nosso Lar. Isso, e aí a gente vê, relembra que a nossa encarnação é uma teia.
é uma estrada larga, que se a gente seguir pela linha do meio, vai dar tudo certo, mas, como o Marco acabou de ler, nós temos o livre-arbítrio e a gente pode pegar desvios. O nosso amigo aqui, o Otávio, foi o que ele mais fez. Ele pegou o que ele menos quis foi andar na linha do meio. Ele pegou todos os desvios que ele achou mais atraente e enveredou por eles, e agora, né, tá numa situação difícil. Ele mesmo relata. O filho, uma entidade monstruosa. É aquele que Allan Kardec coloca lá na 99, na pergunta, são espíritos de terceira ordem, mas o mal, são espíritos que ainda têm prazer no mal. Para ele dar essa qualidade aqui para o filho dele, era realmente um espírito o que não quer que dizer que toda tinha mãe, prazer. O que não quer dizer que toda mãe de condição espiritual inferior, como o Otávio está relatando, vai atrair uma entidade monstruosa. Muitas mães atraem espíritos benevolentes para auxiliarem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Assim como tem mães abnegadas que atraem entidades que são aí não é atração, que são levados a ela em entidades monstruosas para o aprendizado também. Vamos continuar mais um pouquinho. Releguei à rua, é aqui, né? 6 carinhosas crianças, ai, coitada, é uma pena, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Porque ele ia ter trabalho não ia pensar bobagem. Exatamente, foi o que a gente anotou aqui. O trabalho é divino compromisso. Espírito dos céus guiando-nos os passos. E atendendo a semelhante lei, pusestes nossas mãos e nossos braços, né? Tem uma música nessa, né? Não vou cantar por falta de caridade. É um poema, eu acho, da Amélia Rodrigues, se eu não me engano. Isso, eu acho que sim, eu acho que sim. Não, eu acho que é Alta de Souza? Não. Maria Dolores. Maria Dolores. Esse poema é dela. Eu não vou cantar pela caridade. Tá? Aí botaram uma música em cima da poesia. Isso. Então, aí seria isso, a segurança moral dele. Claro. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me. Essa vingança aí é uma metáfora. É isso que eu ia falar. Eles não fizeram isso de propósito. É o que eles podiam dar. Era o comportamento deles. Eles eram de uma ordem bem inferior. Eles eram imperfeitos como nós, mas provavelmente ainda eram aqueles espíritos que se compraziam no mal, que eram levianos, não é? Eles não estavam ainda com interesse de desenvolver sua espiritualidade pessoal. Então, ele diz que foi uma vingança, né? Como se eles, né? Como se Deus botasse eles no caminho dele. Talvez, ele está dizendo aqui, ele está desencarnado, ele está vendo a situação que passou por ele, está analisando, está relatando. Talvez, enquanto encarnado, nessa fase aqui, ele pudesse já raciocinar, poxa, será que Deus está se vingando? Porque a gente fala erradamente, assim, isso que eu queria colocar. Deus está se vingando de mim porque eu não fiz o certo. Muitas vezes a gente vê companheiros pensando assim, e não é assim. Deus não é vingativo, Deus é amor, né? Está lá em João, capítulo 1, Deus é amor. Então, não é essa a questão. O problema que acontece conosco somos nós mesmos, é o nosso comportamento. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa, não é de mais ninguém. Né? Então, estamos encerrando mais um programa, reiterando, né? É o segundo dia do ano, reiterando os votos de um ano novo, de muita paz, de muito raciocínio no bem, de muito esforço também no trabalho do bem. Lembrando que estamos no final do capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Vamos mandar um abraço hoje para nossa ouvinte Célia Regina, lá de Itapira, e Mecatagi de Nilópolis, ou Catagi, a Vanessa do Catete, a Neive e o João de Niterói, a Solange e a Luciana lá de São Paulo, e a todos os outros que não conhecemos, mas sabemos que existem muitos corações afetuosos que se ligam a nós durante as manhãs ou à noite na Rádio Rio de Janeiro para estudar a mensagem de Jesus que veio novamente através do Espiritismo. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.